Attachments. Esse é um tema de bastante dúvida entre os profissionais, cirurgiões dentistas, quando se trata de tratamento com alinhadores ortodônticos. Então, os attachments são anexos em resina que são colados aos dentes, que servem para facilitar ou potencializar alguns tipos de movimento. Existem movimentos que exigem a instalação de attachments para que eles ocorram, como, por exemplo, o movimento de uma extrusão maior do que 1,5 mm, entre outros tipos de movimento. Nós temos diversos tipos de attachment, são mais de 20 tipos de attachment, e cada attachment tem uma indicação adequada para ele. Um formato diferente, uma indicação diferente e também, em muitas vezes, horas diferentes de serem instalados. Então, no vídeo de hoje, nós vamos nos concentrar em como são colocados os attachments. No tratamento, você sabe, então, quando você faz a prescrição do tratamento, você pode escolher aonde você quer colocar os attachments, qual o tipo de attachment, ou você pode escolher se você quer que esses attachments sejam gerados automaticamente. O software, então, vai detectar os tipos de movimento que estão sendo realizados e quais são os attachments indicados para aquele caso. Lógico que quanto mais você conhecer sobre o tratamento com alinhadores, quanto mais você souber indicar os tipos corretos de attachment, melhor vai ser o seu planejamento. Então, apesar do software conseguir determinar indicações de attachments para alguns movimentos, é muito mais eficiente quando tem um olho treinado de um profissional que fará essa escolha do formato adequado de acordo com a composição de todos os movimentos que estão acontecendo ali, sejam simultaneamente ou seja progressivamente, um movimento antes do outro. Então vamos ver como são colocados os attachments. Então, para colocar os attachments, nós vamos precisar desse afastador de bochecha, essa parte metálica para baixo, puxa um lado da bochecha, empurra o outro, colocou, ajusta a bochecha para não ficar machucando. Esta parte, essa alça, afasta o lábio inferior, ele fecha um pouquinho, vai com o condicionamento. A gente não fala ácido, tá? Na presença do paciente, a gente fala condicionador. Então, porque ácido é uma coisa que usa na indústria, que corrói, então a gente chama de condicionador. Você olha no template quais são os locais aonde você vai colocar os attachments. Olha também no 3D, para você ver exatamente onde está o bisel, onde está a posição que você precisa. Faz o condicionamento somente naqueles locais. Não condiciona a vestibular toda, somente onde tem o attachment, com isolamento. Confere novamente se você colocou todos, tem mais um no segundo molar. Espera agir o tempo. Remove o excesso com algodão. Lava. Seca. Passa o adesivo com microbrush somente no lugar onde você condicionou, somente onde vai ter o attachment. Não passa na vestibular toda, porque se você passar o adesivo na vestibular toda, vai ficar depois escuro este local. Polimeriza. Fica escuro se passar no vestibular toda por causa que adere, né? É um adesivo, então depois fica como se fosse uma cola colando o resto de alimento ali. Então você vai só aonde vai ter a resina, que a resina vai cobrir. Polimerizou. Você vai então com o template
Neste momento nós vamos mostrar então como coloca no template. Então você pode cortar o template em dois, colocar um lado de cada vez ou colocar tudo junto. Aqui vamos colocar todos juntos, então vamos do lado de cá. Aqui tem dois macetes importantíssimos. Pressionar bem o template contra os dentes, para você ter certeza de que ele está no lugar correto. E o segundo, você precisa ver por transparência que a resina saiu para fora do casulo do template. Tem que fazer o que a gente chama de skirt, saia ao redor do attachment. Uma pequena saia de meio milímetro a 1 milímetro, para que com isso você saiba então que toda a resina está aderida ao dente, não tem nenhum gap, nenhum espaço entre o attachment e o dente. Esse skirt, ele tem obrigatoriamente que ser removido após a instalação dos attachments. Você não pode deixar, porque senão ele atrapalha na adaptação dos alinhadores. Isso faz com que o alinhador não encoste no dente e perca sua eficiência. Depois de todos polimerizados, você vai vir com uma espátula na gengival da vestibular, puxando para fora. E você consegue ver pela transparência que o plástico do template desgrudou, até pelo barulhinho, desgrudou da resina. Então você sabe que na hora que você tirar o template, a resina vai ficar colada no dente. Depois disso, você vem com o dedo pela palatina e puxa para vestibular. Os attachments ficaram então aderidos ao dente, com aquela sainha ao redor, onde nós vamos então fazer a remoção dos excessos. Após a remoção do template, você vai com a broca multilaminada, a mesma de remover resina de brackets, vai sem tocar no attachment, de preferência de lupa, e vai tirar só a sainha, só o skirt de meio milímetro que ficou ao redor. É muito importante essa remoção, para que haja uma correta adaptação do aparelho sobre a superfície dentária.